Boa noite, queridos irmãos, que alegria ter você conosco mais uma vez para a classe Bíblia Mais, a sua classe interativa que vai ao ar todos os domingos da Igreja Adventista do Jardim Bom Clima, em Votuporanga, interior de São Paulo, que se estende aqui pelo oeste paulista e chega a lugares longínquos como a Espanha e outros países que nos assistem. Que legal, né? Como é gostoso ter esse momento de estudo da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é uma bênção deixada para nós, e ela nos instrui, nos prepara. E você vê, estamos na lição 22 do nosso guia de estudos. Estamos próximos a terminar a série Bíblia Mais deste ano. Virão outras, né? Mas esta série tem sido uma bênção, e eu tenho recebido o retorno de muitos amigos que aguardam esse momento com muito desejo de sentar na mesa, no sofá, em casa, para poder estudar a Bíblia conosco. Hoje um tema muito especial, o tema... Para, dá um tempinho e começa de novo. Sem problema. Dá uma inspirada e começa de novo. Começa ou continua? Não, começar. O que aconteceu? Não gravou? Eu acho que não. Vai lá, pode ir. Boa noite, queridos irmãos. Que alegria ter você conosco mais uma vez para a classe Bíblia Mais. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui falando direto da Igreja Adventista do Jardim Bom Clima, em Votuporanga, interior do estado de São Paulo, para todo o oeste paulista e para lugares longínquos, como outros países, como Espanha, Portugal, Estados Unidos, pessoas que nos assistem. Quero mandar aqui um abraço já para a cidade de San Antonio, no Texas, onde está lá o pastor Júnior, conectado conosco, aí assistindo a classe Bíblia Mais. Que alegria, pastor! E outros amigos que enviam para outros amigos no norte, no nordeste. Que alegria ter você conosco. Nos assentamos aqui ao redor dessa mesa, você aí na sua casa, na frente da sua televisão, do seu computador, do seu telefone. Que bênção, viu? Um abraço para você, e é motivo de prestígio para nós a sua audiência. Louvado seja Deus por esse momento. O tema de hoje é um tema muito especial, tem que ver como identificar a igreja verdadeira. E você, amigo de casa, que deseja interagir conosco, você pode fazer isso via chat do YouTube, chat do Facebook, aonde você está assistindo, e também enviar um WhatsApp para esse número que aparece na sua tela. Então a sua pergunta será de enriquecimento para o nosso programa, para a nossa classe bíblica. E nessa noite, mais uma vez, eu tenho o privilégio de receber aqui no estúdio o nosso querido irmão João Brás, que já é nosso cooperador aqui, já no terceiro programa, né, João? João, que alegria recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor. Boa noite, João. É uma alegria para mim também. Boa noite, queridos irmãos e amigos que acompanham o programa Bíblia Mais. Para mim é uma alegria estar novamente aqui apresentando a palavra de Deus. Amém. E a minha esquerda, a direita de vocês, o nosso querido irmão João Polizelli, o nosso João da Bíblia. E aí, João, tudo bem? Tudo bem, pastor. Boa noite, João. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos, vamos estudar um pouco mais. Você que nos assiste, um tema importantíssimo. Você pega uma nota de dinheiro e você tem a preocupação de saber se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Para você saber se ela é falsa, você tem que conhecer primeiro a verdadeira. O nosso tema de hoje vai falar a respeito da Igreja de Deus na Terra. Legal, que bom, né? João já introduziu o tema. Esse parâmetro que existe entre o falso e o verdadeiro, ele é uma dicotomia discutida ao longo das eras, né? Sim, sim. Principalmente quando se fala da igreja. Querido amigo, é o seguinte, quando você para pensar na igreja que Jesus deixou, o primeiro texto que vem à sua mente é aquela igreja que Jesus diz que ela seria resistente. E é onde Jesus fala, olha, Pedro, tu és a pedra, né? Ou pedregulho, a lasca de pedra. A tradução da palavra Petros é lasca de pedra. Né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E existe uma intenção de Jesus quando menciona a palavra minha. É uma identidade exclusiva, né? Ou seja, é de total interesse, amigo de casa, querido irmão, os Joãos aqui presentes, esta identidade de Deus com a sua igreja. Essa igreja, o inferno não teria chance contra ela.
Às vezes, não teria porquê, porque a base dessa igreja não está na mentira contada lá fora. Então, a ideia falsa para a igreja verdadeira, ela não faz parte da vida da igreja. E estudando, João, sobre esta base que sustenta essa igreja, nós, como adventistas do sétimo dia, estabelecemos 7 colunas. Sim. E eu queria, João, que você ressaltasse para nós, por gentileza, as quatro primeiras colunas, né, dessas 7. Sim, sim, sim. Irmãos, como vocês já viram, o tema de hoje é a igreja verdadeira. E se existe uma igreja verdadeira, a gente tem que entender que existem várias igrejas que são falsas. E o que nós vamos fazer hoje é identificar, através das colunas, né, das bases bíblicas que nós temos para identificar a igreja verdadeira. João, perdão, meu lapso aqui, 8 colunas. Sim, 8 colunas. E nós Perdão, vamos ver as amigo de 8 casa. aqui, justamente. Então, queridos, vamos pensar, existem várias coisas que são verdadeiras e várias coisas que são falsas. Eu me lembro, pastor, que quando eu era jovem, eu gostava de uma calça de determinada marca. E existiam muitas imitações. Mas para saber que a calça era verdadeira, eu ia no zíper da calça. Porque só aquela calça daquela marca que tinha o zíper, daquele formato com uma botazinha no zíper. Então, as outras imitações eram muito parecidas, mas todas eram falsificadas. E hoje a gente vê diversos tipos de falsificações, queridos. Falsificações de dinheiro, falsificações de CDs de música, falsificações de várias coisas no mundo. As pessoas falsificam diversas coisas, inclusive igrejas. Mas como então saber? Então é nada melhor do que a Bíblia, né, pastor? Exato. O senhor falou de Pedro, do Pedrisco, mas eu quero ler um texto aqui de Efésios, no capítulo 2, 19 e 20. Olha que maravilha que diz esse texto. Você que está com a sua Bíblia em casa, acompanhe Efésios, capítulo 2, 19 e 20. Eu vou colocar o óculos aqui para ficar mais fácil para eu ler para vocês. E a palavra de Deus diz o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, olha só, pastor, a pedra angular. Legal, hein? Que bacana, né? A pedra de esquina, A né? pedra de esquina, a pedra angular. A igreja verdadeira, ela está edificada sobre a Bíblia Sagrada. Veja o que diz o texto. O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a peça principal, a pedra principal, o fundamento principal da palavra de Deus. Ainda, falando da Bíblia Sagrada, eu quero ler para vocês 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17. Quero que você acompanhe aí comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. E olha só o que diz aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você entende isso, querido irmão? A primeira coluna é a palavra de Deus, e toda a palavra de Deus. Nós não podemos fragmentá-la, nós não podemos usar somente aquilo que agrada a gente. Na verdade, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Eis aí o primeiro pilar. Mas já vou ler o segundo. Por favor. Já vamos para o segundo. Abra a Bíblia, volte, nós estávamos em Efésios, no capítulo 2, volte no capítulo 2 de Efésios, por favor, e vamos ler agora o versículo 8. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. E no versículo 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo fundamento, queridos, que eu queria falar para vocês nessa noite, a salvação pela graça. A igreja verdadeira, então, ela tem por base a Bíblia Sagrada, veja aí a primeira coluna. Segunda coluna, a salvação pela graça. Se você pertence ou conhece alguma igreja que tira a graça e acha que a salvação está nas obras, isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Segunda coluna. Vamos à terceira. Você está aí rapidinho com a Bíblia já? Pega a Bíblia então em João 14, é um verso bem conhecido, João 14, do verso 1 ao verso 3. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. E olha o que diz aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar.
E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, o terceiro fundamento, a terceira coluna da igreja verdadeira é a segunda vinda de Jesus Cristo. Você está conseguindo memorizar as três aí que eu já falei? Primeira, a Bíblia Sagrada, salvação pela graça e a segunda vinda de Cristo. Eu quero ainda ler mais uma, pastor, e vou deixar as outras aí para o João. Eu leio 4, Sim. ele lê 4 também. Ainda no mesmo capítulo de João, capítulo 14, no versículo 15, olha o que a palavra de Deus nos diz, queridos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais são esses mandamentos? Sim, os 10 mandamentos que estão relatados lá em Êxodo capítulo 20. Então a igreja verdadeira tem também por coluna a guarda dos mandamentos, dos 10 mandamentos bíblicos apresentados lá em Êxodo, que se você olhar por toda a Bíblia, você vai encontrar referências sempre à guarda dos mandamentos. Interessante, amigo de casa, todos esses princípios iniciais aqui que o João ressaltou para nós são características da igreja de Deus. Lembra da expressão de Jesus? É a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, João, nós entendemos e podemos fazer a seguinte afirmação, João Brás, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque ela crê na Bíblia. Sim. E a gente poderia usar uma palavra aqui para resumir essa ideia que o texto de Efésios 2, 19 a 20 diz. No assim diz o Senhor. Então, amigo de casa, olha que está estudando a Bíblia conosco. O que importa não é o assim diz o fulano, o beltrano, o ciclano. É o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é a parte fundamental da crença do cristão. Segundo ponto, a salvação não é com base no que eu faço por Jesus, mas sim com base naquilo que Deus fez por intermédio de Jesus por mim, colocando ele como meu representante. Interessante essa visão da igreja, né, João? E a terceira, como você disse, tem que ver com a esperança que o cristão não recebeu de um homem. Não foi de Pedro, não foi de João. O próprio Cristo. Interessante, né? E a outra, que eu creio que você ressaltou, tem que ver com a moralidade cristã. Sim, a lei moral, né? Os 10 mandamentos. Então, veja bem, isso é princípios inegociáveis. Né? Eu queria só fazer mais um comentário, queridos. Nós aqui estamos apresentando a vocês as colunas da verdade bíblica. E às vezes a pessoa procura uma igreja de uma maneira errada, viu, pastor? Exato. Ela procura uma igreja que mais lhe agrada, que ela mais se sente bem, que mais atende às suas necessidades. E esse não é o caminho correto para você procurar uma igreja. Se você está procurando uma igreja que você se sente bem, eu quero te dizer o seguinte, querido irmão, esse não é o caminho que você deve procurar a igreja. Você deve procurar a igreja verdadeira observando a verdade. E a verdade está sendo apresentada para você hoje através da palavra de Deus. Benção, hein? Que legal. João Polizelli, nós não paramos só nessas 4 iniciais, né? A igreja propõe aqui para nós, no estudo temático sobre a igreja verdadeira, as demais 4 colunas. E essas demais 4 colunas, elas são tão distintivas quanto as outras. Né? Só que são fáceis de olhar para o falso evangelho pregado lá fora e ter também falsas concepções. Né? Mas como a igreja verdadeira faz para ter isso como identidade distintiva a ela, João, nas demais colunas? Muito bem. Quando o apóstolo Paulo pregava, tinha um grupo chamado bereanos. E o que eles faziam? Eles ouviam a palestra de Paulo, voltavam para casa, pegavam os pergaminhos, né, que eram os escritos do Antigo Testamento, os rolos, e eles iam conferir para ver se estava certo ou se estava errado. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer. Nós não podemos acreditar em tudo que as pessoas dizem. Nós precisamos ler a Bíblia. Então, na questão, João leu o Efésios 2, 18, 19 e 20, fala a questão do fundamento dos apóstolos. Se você ler o texto de Atos, capítulo 2, e o verso 42, lá fala assim, que os recém-convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Se a doutrina, querido irmão, você que nos ouve, se a doutrina que você aprendeu, se ela não tiver a base como fundamentada na doutrina dos apóstolos, alguma coisa está errada.
Eu poderia citar várias aqui, mas eu não vou me deter nesse ponto. Tá? Talvez eu cite aqui alguma coisa, mas é só você perguntar. Tem um vídeo circulando aí na internet de uma moça. Essa moça tem mais de 2.400.000 seguidores. E ela disse que ela ficou 20 anos em alguma igreja evangélica e ela perguntava a respeito do sábado, por exemplo. E as pessoas sempre saíam pela tangente. Então ela resolveu pesquisar por si mesma. Enfim, ela entendeu que a Bíblia fala do sábado do Gênesis ao Apocalipse. E que o sábado é o 7º dia e que é o dia que Deus instituiu como guarda. É o 7º dia da semana edênica. Não tem nada a ver com o povo judeu. Sábado não tem nada a ver com o povo judeu. Tem a ver com a criação. Apenas um comentário do que o João falou a respeito do fundamento. A igreja verdadeira, a igreja que tem a característica da igreja verdadeira, ela tem o dom profético, João. Ela tem o espírito de profecia. Isso é bíblico. E é interessante que lá em Apocalipse capítulo 12, o verso 17, ali não fala que o diabo está interessado em seguir ou perseguir ou atrapalhar qualquer igreja. A igreja que ele persegue, conforme está na Bíblia, é a igreja que guarda os mandamentos. Sim. E essa igreja, a característica da igreja verdadeira é a guarda dos mandamentos. E fala no verso 17 que essa igreja tem o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19:10 explica que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, eu até fiz aqui, pastor, um relatório aqui rapidinho, não vou ler por causa do tempo, mas lá em 1 Coríntios 14 tem a questão do dom de línguas. E com todo respeito pelos pentecostais, que são pessoas sinceras, que estão ali lutando com a vida, querendo também ir para o céu, a gente também quer ir para o céu, você também quer ir para o céu, nós precisamos descobrir a verdade. O verso, né, do nosso presidente, São João 8,32, se conhecereis a verdade vos libertará. Mas há uma discussão muito grande na questão do dom de línguas. Então, se todas as igrejas falam línguas, então todas têm a verdade? Mas no mesmo capítulo, João 14, de 1 Coríntios, lá Paulo fala assim, que é mais importante ter o dom profético do que o dom de línguas. Então, a igreja verdadeira, ela tem o dom profético. E a questão do sábado? Olha, puxa vida, poderia ficar aqui horas falando do sábado, mas vou citar um verso. Em Mateus, capítulo 24 e o verso 20, ali Jesus está prevendo que a cidade de Jerusalém seria destruída. A cidade de Jerusalém foi destruída 40 anos depois que Jesus morreu. 39, 40 anos depois que Jesus morreu. E Jesus falou assim, orem para que a vossa fuga, porque eles teriam que sair da cidade, orem para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, porque seria difícil, né? E nem no sábado. Ora, como que o sábado foi mudado? Então Jesus pede para eles orar para que a fuga não seja no sábado, se o sábado havia sido mudado. O sábado não foi mudado. Jesus diz para que a vossa fuga não seja no sábado, porque no sábado eles seriam presas fáceis para os seus perseguidores. Pode citar outros textos aqui, mas vou passar para frente um pouquinho. Quando você vai lá em Isaías 56, interessante que Deus fala assim, porque os eunucos estavam preocupados se eles seriam salvos ou não. E aí Deus, através do profeta, dá algumas orientações. Se vocês guardarem o sábado, vocês vão fazer parte do povo de Deus, vocês terão direito à herança e vocês terão um nome novo. Olha aí. Isaías 58:13 também faz referência às pessoas que tiram o sábado como um dia de repouso, um dia de guarda, um dia de adoração. A questão do movimento mundial. Pastor, as pessoas fundam uma igreja aqui, outra ali, outra lá, e agora tem um negócio, como é que chama esse negócio de franquia? Você tem uma franquia da igreja. E como que essa igreja vai cumprir Mateus 24:14? Que o evangelho seria pregado a todo mundo, em testemunho a todos os agentes. São igrejinhas de fundo de quintal, nenhuma crítica a uma igreja de fundo de quintal, mas ela não atinge o objetivo, aquele que Deus faz referência a esse movimento, o movimento mundial. E a oitava, a gente acelerou aqui um pouco o processo, né? Questão de princípio de saúde. A igreja verdadeira, ela na sua constituição, tem também a questão da saúde. Se você não sabe, eu vou te dar uma dica aqui. A igreja adventista do sétimo dia, seus membros, eles vivem
entre... Ana Paula Padrão, ela fez uma vez uma reportagem lá na Califórnia, e ela detectou na reportagem. Os adventistas vivem entre 7 e 10 anos a mais do que os outros. Qual é o motivo? Princípio de saúde. Estabelecido por Deus, isso está na sua palavra. O que a gente deve comer e o que a gente não deve. 1 Coríntios 6, 19 e 20, lá fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e a gente deve cuidar dele. Por isso que a gente não fuma, a gente não bebe, não usa droga. Tudo isso eu fazia, droga não, mas fumava, bebia, tinha uma vida bem atrapalhada, talvez não tivesse vivo se eu não tivesse mudado de vida aqui. Então, esse princípio de saúde nos dá uma mente mais sadia, com uma capacidade, João, melhor e maior de compreender a palavra de Deus. Como com uma pessoa que tem... Por isso que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com a glutonaria, né? Às vezes a pessoa é muito glutão, ele bebe, ele fica nas noitadas, a mente dele fica cansada. Ele não consegue entender as questões. Então, esses são os outros 4, né? São os 8 pilares, talvez fundamentais, né? Tem outros ainda, mas são os pilares fundamentais das características da igreja de Deus aqui na Terra. Que bênção, né? Que legal, amigo de casa. Olha que estudo temático gostoso. Nós estamos entendendo, então, aqui, nestas 8 colunas, que a igreja de Deus confia na Bíblia, a igreja de Deus valoriza a salvação pela graça, a igreja de Deus crê na vinda de Jesus, a igreja de Deus tem a lei moral como pilar mestre, pois a lei moral ela age como um espelho, e esse espelho revela o nosso estado de pecaminosidade, e então a própria lei nos direciona para Cristo, né, que é uma das bases, a graça providenciada ao mundo. A igreja tem dom profético, o sábado como base é o selo para a vida dessa igreja. Você está entendendo as características, né? E você consegue agora fazer aí um paralelo na religião que de repente você vive ou que você vê as pessoas viverem aí fora e na religião que Deus quer que você tenha. Esta é a igreja. Quando você vai aqui, eu deixei o texto aberto, se você abre em Mateus capítulo 16, amigo de casa, e lê comigo o verso 18, que é o que eu citei, onde Jesus diz, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? A minha igreja. A fala de Jesus, que igreja é essa? É a igreja que valoriza esses princípios. Que legal, hein? Senhor, só mais uma observaçãozinha aqui. Tem muitas pessoas que falam assim, escuta, mas eu tenho que sair da minha igreja. Eu gostaria de citar o caso de Cornélio. Opa, bom. Cornélio, João, em Atos 10, o texto bíblico diz assim, 10, o verso 1, 2 e o verso 4 e 5. Olha. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele não era judeu. Exato. Ele era um gentil, considerado uma pessoa que não tinha direito à salvação. Mas olha o que é que Deus diz dele. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Verso 4. Cornélio, o anjo falando com ele, porque o Deus... Eu vou ler o verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, cerca de 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, e este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Pergunta pastor, já pensou que privilégio? O anjo chegar em mim e falar, João, olha, parabéns, você é um cara fiel, você é um cara que ama o próximo, você é um camarada digno da aceitação de Deus. Mas o anjo não para por aí. O anjo fala assim para ele, Cornélio, manda chamar Pedro. Pedro, ele está lá em tal lugar assim, você vai lá mandar chamar ele, que ele vai te orientar em algumas coisas que você ainda não conhece. Bom, se você ler em casa o capítulo inteiro, você vai ver que lá na frente, Cornélio é batizado. Por que ele é batizado? Ele atende ao sai dela, povo meu. E a gente poderia citar vários Cornélios do tempo real e bíblico, outros né? bíblicos também, como Saulo, né? Sim. Saulo que na sua mente anterior se achava no caminho correto. Sabe, pastor, eu chamo João Carlos Aparecido Brás. Eu, quando bebezinho, fui batizado na Aparecida do Norte. Olha aí. Sou de raiz católica. Minhas irmãs todas têm uma homenagem à Nossa Senhora da Penha. Olha só.
Mas então, essa cultura católica na minha casa era muito forte. Anualmente a gente ia até a Basílica de Aparecida, quando morava em São Paulo, e vim para cá, fiz catecismo, só não fiz o crisma, né? Mas a gente começou a perceber, estudando a Bíblia, que alguma coisa não estava certa, que a gente estava no caminho do engano, que por muitas vezes, inclusive os mandamentos apresentados para mim, estavam distorcidos, mudados, alterados, cortados. E não estou dizendo de uma Bíblia diferente, viu, querido irmão? Aqui nós não estamos usando a Bíblia adventista, ou lá eu usava a Bíblia católica. Não, a Bíblia é a Bíblia. Tá? A mesma tradução que você tem na tua casa é o que a gente está usando aqui. Então entenda que, baseado na Bíblia, essa aí que você tem na sua casa, eu tomei a decisão de, com 23 anos de idade, sair da igreja que eu estava e estar na igreja que eu estou hoje. Por quê? Porque eu encontrei essas colunas, viu, pastor, que a gente está apresentando aqui. Então eu procurei uma igreja, não pela placa da igreja, mas pelo que a Bíblia apresentava de uma igreja verdadeira. Essa foi a minha escolha. Graças a Deus, eu sempre tive curiosidade e tive condições de estudar e aprender mais com o que a Bíblia dizia e com o que a igreja dizia também. E fazendo aí o comparativo, eu tenho certeza que eu tomei a decisão correta em ter mudado de igreja. Amém? Irmãos, você que está estudando conosco a Bíblia, já passamos aqui quase 20 minutos. O tempo corre, né? E temos mais um curto espaço para poder resumir uma parte aqui do nosso estudo, para que a gente termine todo o tema de hoje. Mas, meu irmão, queria lhe lembrar que existem 2 projetos. Escuta só, para você ver. O primeiro projeto é o projeto de Deus, que é a expressão que Jesus usa em Mateus, que eu acabei de ler para você. E existe um segundo projeto, que não é de Deus. Então, a Bíblia, quando menciona a igreja, lá no Apocalipse, né, ela está se referindo à mulher. E a mulher no Apocalipse, lembra que são 2, né? Uma representa a verdade, a outra representa o quê? A mentira. Então, amigo de casa, entenda, a mentira não é um produto de Deus, é um produto do diabo. E este projeto do diabo, vou usar essa expressão para você entender, de igreja, ela é uma igreja que está irada. Por que ela está irada? Porque ela se opõe à verdade que pertence a Deus. Você quer ver um texto conhecido de todos nós? Mas olha, eu vou pedir para você ler Apocalipse 12, verso 17 comigo. Diz assim o verso 17, ó. Irou-se o dragão, a gente sabe muito bem, já estudamos aqui que a referência a dragão é o diabo, né? E diz ali, ó, contra a mulher, e foi pelejar contra o restante da sua descendência. E agora vem a distinção que tem que ver com a conexão das 8 colunas. Os que guardam os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus. E interessante que essa igreja, ela é o projeto de Deus, o inferno não tem chances contra ela, porque a mensagem é fiel e verdadeira, e Deus, nesse momento, faz aqui um convite para você. E o convite é para você aproximar-se de Deus, e para que você resolva, de uma vez por todas, as suas dúvidas. E o diabo, ele vai continuar tendo raiva deste projeto que é a igreja verdadeira, a igreja de Deus, que tem suas características. Pastor, eu tenho estudado muito Apocalipse. O livro do Apocalipse tem me chamado muita atenção e eu tenho tirado muito tempo para estudar, bastante tempo, né, para estudar o livro do Apocalipse. No capítulo 12, o apóstolo João tem aquela visão da mulher pura. Mulher pura. A mulher pura, ela é o símbolo da igreja no primeiro século, que é a igreja dos apóstolos. Acontece que essa mesma mulher pura, que isso a gente precisa entender, essa mesma mulher que ela era pura, ela se corrompe. Exato. No passar do tempo. E o apóstolo João, no capítulo 17 de Apocalipse, no verso 6, ele fala assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. E o verso 7. O anjo, porém, me diz: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, que enfim. Por que ele ficou admirado?
Porque essa mulher que ele vê aqui agora, nesse padrão, envolvido com as prostituições das doutrinas da igreja, era aquela mesma mulher que ele viu lá em Apocalipse 12. Ela era a igreja pura, a mulher pura, a igreja pura. Essa mulher se corrompeu. Essas questões que não se explicam por aí, as pessoas não conseguem entender. Então, a igreja, com todo respeito, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana era a igreja de Deus? A resposta é sim, era. A igreja era. Porém, com o passar dos séculos, ela se corrompeu e se tornou a igreja que é hoje. E ela ensina várias doutrinas que não têm base bíblica, sendo que as duas principais têm a ver com a questão da imortalidade da alma e tem a ver com a questão da guarda do domingo, também que não são mensagens bíblicas. E, querido irmão, presta atenção, todas as igrejas evangélicas, pentecostais, espiritualistas, eles creem na doutrina da imortalidade da alma e tem a guarda do domingo. É neste sentido que tem o convite. Sai daí, povo meu. Você que está nessas igrejas, como o João falou, tem um monte de pessoas sinceras, assim como o Cornélio. E qual é o convite? Você é sincero, você está enganado. Saia daí. Quando a gente olha para esse contexto de igreja, a gente não pode diminuir esse contexto de igreja, meu querido irmão de casa, que está estudando a Bíblia conosco, com base numa instituição. Isso é importante a gente frisar. Sim. O projeto do diabo existe desde o céu, irmãos. Sim. E ela representa uma igreja. Essa igreja, que é um projeto do diabo desde o céu, escuta bem o que eu vou te dizer, é um projeto que não se filia a uma instituição. Escuta a expressão que eu vou usar para você. Ela abarca as instituições. A batalha... Só que tem um detalhe. Esse abarcacionismo que existe desta igreja segue a linha do seu idealizador, que é o diabo. Sim. Então a igreja, o termo igreja, quando eu vinculo ele, isso para título de conhecimento nosso, a uma instituição, ou às instituições, eu formalizo uma coisa que precede a instituição criada e a instituição que existe. Mas, entenda, estas instituições que absorveram isso são rebeldes a Deus. Você quer ver um exemplo? Nós usamos o termo católico, mas eu vou usar o termo, por exemplo, do islamismo. Qual que é o dia que o Islã tem como princípio de guarda? Na sexta? Sexta-feira. Peraí, mas Deus diz do sexto? Deus não diz do Deus não diz do primeiro e também não diz do sexto. Não é lá ou quase lá. Para Deus não existe quase lá. Por isso, queridos irmãos, que a igreja distintiva de Deus é a igreja que não se perdeu. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Outra igreja. Quando Deus solicitou que o sacrifício fosse apresentado por 2 filhos de Adão, teve um que falou o seguinte: não tem que ser como Deus quer, é como eu quero. E ele fez o que ele queria e fez tanto que assassinou o irmão dele. Então entenda, o projeto igreja falsa, ele existiu, ele existe hoje e existirá. Né? Professor, e Caim levou o melhor que ele tinha, mas não foi o que Deus pediu. Exato. Então não é uma questão de eu estar dando o meu melhor, é o que Deus está pedindo? Exato. Ele não aceitou. O que sempre houve, queridos irmãos, foi uma batalha contra a verdade. E às vezes as pessoas se corrompem. Você é uma pessoa sincera, mas imagine aí que você está numa rodovia e um guarda te para e você tem a tentação de oferecer um suborno para esse guarda para se livrar do problema. Você, naquele momento, vendeu a sua honestidade. Então, ao longo dos séculos, muitas igrejas venderam a verdade a troco da mentira, para ter benefícios, para ganhar privilégios, para facilitar as coisas. Exato. E isso, como diz o verso 12 aqui, começa lá no céu, né? Porque houve peleja no céu, né? E veja, Miguel e seus anjos expulsaram o dragão. Por quê? Porque o dragão queria implantar mentiras ali no céu. Mais adiante, queridos, no nascimento de Cristo, a gente vai ver também uma tentativa de destruição da igreja verdadeira, a tentativa de assassinato através da ordem de Herodes, do assassinato de Jesus Cristo. E hoje nós temos aí a guerra contra o povo de Deus, um povo que permanece firme na palavra de Deus. E quero dizer para você, isso não é fácil.
porque talvez você vai ser perseguido no trabalho, vai ser perseguido nos seus costumes. Enquanto aí está todo mundo festejando, bebendo nas festas, você diz não à bebida. Enquanto está todo mundo achando que não há problema nenhum trabalhar no sábado, você está aí guardando firmemente o sábado. Enquanto o teu patrão ou alguém diz para você não tirar uma nota fiscal ou fazer somente meia nota, você faz a nota por completo. Você entende? Então, talvez você vai passar por dificuldades e problemas, mas o próprio Cristo diz assim, não temas, eu venci o mundo. Então você tem que vencer também. João, interessante, pastor, que Satanás perdeu no céu, os que se aderiram a ele também perderam, ele foi expulso para a terra, ele perdeu no Calvário, porque lá Jesus venceu. A cacetada final na cabeça. Tá certo que lá em Gênesis 3, lá 15, lá fala que os dois teriam problema. A igreja verdadeira teria problema e Satanás teria problema. Mas Satanás é derrotado. E Jesus é vencedor. A igreja verdadeira, ela será vencedora. Aqui em Apocalipse 3, o verso 5, ali fala, o vencedor vai herdar com Jesus todas as coisas. E lá fala que Jesus não vai riscar o nome dele do livro da vida. Então, se você estiver do lado de Jesus, conforme a orientação da palavra de Deus, você será vencedor. E Satanás será derrotado mais uma vez. Amém. João, interessante, para nós finalizarmos o estudo dessa manhã, então é batalha no céu, e Lúcifer foi diabalo, lançado para a terra, né? Segundo, batalha da guerra contra Jesus. Terceiro, a guerra contra o povo de Deus. Essa guerra é uma guerra constante, né? O inimigo, ele se podemos atribuir uma característica, ele é perseverante. E ele veio à terra com muito ódio no coração. A palavra ira aqui, no Apocalipse, dá a ideia para nós de que ele está com raiva. Ele tem raiva porque Deus ama você, pecador. Interessante, né? Amigo de casa, Deus te ama, Deus morreu por você, fez tudo o que precisava ser feito por você. E o convite hoje para nós, concluindo o nosso estudo dessa noite com você, tem que ver com um pedido de Deus em Apocalipse 18, verso 4. Um apelo de Deus aí para todos. Né? E esse apelo, João, ele é direto. O João já introduziu ele aqui, né? Ele vem no imperativo. Ele não é uma condição. Interessante, né? Deus, ele diz, sai dela, povo meu. Né? Você entendeu o recado, amigo? Deus não está dizendo assim, fica aí um pouquinho. Sabe qual é a ideia errada que as pessoas têm de religião? E permita-me desconstruir isso em nome de Jesus, com todo o respeito para você. As pessoas pensam assim, eu vou na igreja A, B, C, D, E, F, G, e lá fala de Deus, logo porque fala de Deus, estou bem, está certo. Você não está bem, não está certo. Ô pastor, sério, você entendeu as 8 colunas? Entendeu as características? Seja, por favor, prudente com você mesmo, esse é o meu pedido, e entenda o que Jesus está dizendo. Essa mensagem, amigo de casa, ela tem sentido de urgência, porque olha, em Apocalipse 18:10 demonstra para nós a ideia que João 10:16 diz. Deus tem um rebanho e um só pastor. Interessante a linha do texto bíblico. Muitos têm ideias difusas aí fora, mas esse é o foco do apelo nessa noite para você. Além disso, Deus quer, à luz de Hebreus 3:15, que o teu coração não seja solo duro. Isso que você está ouvindo, talvez está provocando você como um dia me provocou. Sabe, né? Nossa, eu estou assim, eu estou assado e tal. Eu vou falar uma coisa para vocês, que no dia em que eu ouvi esse apelo de Hebreus 3:15, eu já contei isso aqui na igreja para os irmãos, o meu pai, que talvez esteja nos assistindo, ele assiste todos os Bíblia Mais. Um abraço para você, pai, que está aí me assistindo. Eu lembro das palavras do meu pai. Meu pai convidou um padre amigo nosso para estar em casa. E meu pai estava preocupado, porque meu pai era novo, hoje meu pai está entendendo a Bíblia. E escuta só para você ter uma noção, o padre chegou, o padre olhou para mim e disse assim, Edival, eu entendo que você está virando protestante, mas eu queria te fazer uma parábola aqui, queria que você me respondesse essa parábola. Tem uma cidade perto de Itaré chamada Itaberá, pertinha, tá? Uns 40 quilômetros, 35 depende. E o padre disse, Edival, imagina, tem uma estrada daqui a Itaberá, o que é mais rentável, o que é mais compensável? Tampar os buracos dessa estrada ou construir uma estrada nova?
Sabe a comparação do padre? E provocativa. Há um jovem que está estudando a Bíblia, que fez catequese, que fez todos o procedimento da igreja, que agora estava descobrindo e havia aceito o apelo de Hebreu 3,15. Eu olhei para o padre, pensei e fiz a seguinte indagação. Padre, e quando a estrada não quer ser consertada? Por quê? Os buracos que existem porque os homens aderiram, como você mencionou, João, a uma falsa doutrina, não é verdade? E nesse momento o padre parou, olhou para mim, entendeu a minha resposta. E neste ponto eu fui citando alguns textos bíblicos que a gente conhece, que eu estava conhecendo, que você conheceu nesta noite. E o padre parou e disse assim: siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Eu queria aproveitar rapidinho, eu sei que o nosso tempo está curto, mas fazer só mais uma parabolinha para você entender uma coisa. Imagine que você chega lá em casa cheio de sede, com vontade de beber bastante água. E eu vou te oferecer um copo d'água. Só que eu digo o seguinte para você: olha, nesse copo de água, eu estou pingando uma única gota de um veneno poderoso, furadã. É uma gotinha só. E vou te dar para beber. Você vai beber esse copo de água? Então, por que insistir numa igreja que tem a verdade misturada com a mentira? Essa mistura não é boa, queridos. É um veneno para a sua vida. Então, pastor, João, nós temos que encontrar uma igreja e buscar uma igreja. E essa busca tem que ser pela sua investigação. Estou eu falando, o João falando, o pastor falando, duvide, investigue. Não acredite naquilo que a gente está falando. O conselho do João, um bereano. Um bereano, seja um bereano. Vá na fonte, vá na palavra de Deus, tire as suas dúvidas. Se você está numa igreja que mistura a verdade com a mentira, se você está numa igreja que só aceita partes da Bíblia, se você está numa igreja que não acredita em Jesus, que é testemunha de Deus, mas não é testemunha de Jesus, se você está numa igreja que não obedece à lei de Deus, aí vem esse recado, pastor. Sai dela, sai dela. E não é o João aqui que está falando, é o próprio Deus, através da tua palavra, que está te dando esse recado. E a pergunta para você, nesta noite, amigo, deseja sair dela? Que bom, viu? Que bom que você responde sim aí, do outro lado. Saiba que Deus está muito feliz com as respostas que você tem dado para Ele. Eu sempre gosto de terminar um estudo bíblico, digo às pessoas quando estudo a Bíblia. Te resta dúvidas aqui? Eu creio que nós somos muito claros nesta noite com você. Deus foi claro, a Bíblia foi clara. E nós oramos aqui, antes de iniciar esse programa, por você, como fazemos todos os Bíblia Mais. E nosso desejo nessa noite, que você se aproxime da fonte verdadeira que é Jesus. Que você conheça a palavra dele, que a revelação suprema, que é a sua palavra hoje, norteie a sua vida e que o Espírito de Deus, presente aí com você, que está lhe fazendo entender o que você está ouvindo aqui, lhe ajude nas mudanças que você fará na sua vida. E essas mudanças agradam a Deus. E eu quero orar por você nesse momento. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. E obrigado, Deus, porque a Sua Palavra, ela provoca reações na nossa vida. Reações de adequarmos a nossa vida de acordo com assim diz o Senhor. O amigo que nos assiste em casa, Senhor, ouviu a Sua Palavra. O amiga que nos assiste em casa, Senhor, está tomando decisões diante do Senhor. Eu quero pedir nesse momento, Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor continue guiando a vida dessas pessoas e que o Senhor nos ajude a vivermos de acordo com assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.